Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer por mais essa oportunidade de estar apresentando o nosso museu virtual lá do IF, UFRJ. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de como foi todo esse processo de construção, tanto do museu virtual, quanto agora na atualização, revisão de um tópico do museu virtual, que são os instrumentos científicos. O título da nossa pesquisa, do nosso trabalho, é a Coleção de Instrumentos Científicos do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O espaço cibernético como ferramenta de disseminação de informação. Eu sou o Robson Teixeira, sou bibliotecário-chefe da Biblioteca Plínio Susequim Rocha, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu e-mail está à disposição, caso tenha interesse. Próximo, por favor. Então, o tema do nosso trabalho se volta para traçar o processo de musealização aplicado ao Instituto de Física, para a disseminação e preservação da sua memória e patrimônio institucional. E ele está pautado, pessoal, especificamente por uma problemática muito contemporânea a respeito da virtualidade nos museus. Essa temática está cada vez mais próxima aos museus, à museologia como um todo, e fazendo com que os profissionais que trabalham nessa área tenham que estar se reinventando e procurando outras formas de estar disseminando informação e organizando conteúdos, tanto os materiais quanto os virtuais. Próximo, por favor. O nosso objetivo geral foi atualizar e revisar o tópico instrumentos científicos que compõem o nosso museu virtual, objetivando assim enquadrá-lo como uma ferramenta de disseminação da informação em consonância com as demandas dos seus usuários. Para alcançar esse objetivo geral, nós traçamos 3 objetivos específicos. Quais eram eles? Identificar e analisar objetos museológicos de ciência e tecnologia, que nós denominamos como CIP, que foram utilizados pelos professores do Instituto de Física, desde que o Instituto fazia parte da Fundação Nacional de Filosofia, FNFI, ainda na época que o Instituto ainda era um departamento de Física. Descrever esses instrumentos, né, que nós localizamos de acordo com a sua funcionalidade na época, para que eles serviam, como eles eram utilizados, por que professores, dentre outras características. E depois disso, foi necessário também padronizar a ficha catalográfica, ou seja, colocar o tópico de instrumento científico nos padrões necessários para uma ferramenta digital de preservação e memória do campo da física. Próximo. Para fundamentar esse trabalho que nós desenvolvemos, foi necessário utilizar alguns autores e algumas instituições que trabalhavam com os campos museologia, memória social, patrimônio e a física propriamente dita. Dentre eles estão aí alguns conceitos, algumas definições que nós trabalhamos para fundamentar a nossa pesquisa, o nosso trabalho. Próximo. Pessoal, antes de qualquer coisa, é necessário que a gente defina o que é o Museu Virtual do IF, qual é a funcionalidade dele. Ele é um instrumento para a disseminação da informação, ele foi criado por nós, pelos profissionais da informação da Biblioteca Plínio Susequim Rocha, em 2014. Por enquanto, o Museu Virtual do IF ele é um link dentro do site da biblioteca e tem como objetivo preservar e disseminar a memória e história da instituição e dos professores que fizeram parte dela, como eu disse anteriormente, desde a época da Fundação Nacional de Filosofia. Ele nada mais é do que um espaço cibernético que foi desenvolvido com a intenção de facilitar o processo de busca de informação, assim como viabilizar um espaço colaborativo de informação e conhecimento, voltados para a comunidade acadêmica da física e áreas afins. É importante, pessoal, que vocês tenham em mente que a base de um museu virtual é a informação. Por isso que foi tão necessário que nós padronizássemos e organizássemos essa informação para poder disseminá-la de uma forma correta e padronizada. Lá no site mesmo, a gente define o que seria o museu virtual para a gente, qual o conteúdo desse museu virtual, qual o objetivo dele. Ele contempla a coleção de ciência e tecnologia do IF,
e como subsídio para pesquisa e construção da história e memória do ensino de física no Brasil. Ele nada mais é, pessoal, do que a preservação digital da memória institucional em ambiente virtual, ambiente cibernético, com o objetivo de salvaguardar a memória do IF e também a disseminação. Próximo. Esse é o layout do nosso museu virtual. E o nosso museu, ele tem 11 tópicos específicos, né? Dentre eles, professores fundadores, professores eméritos, ex-alunos, fotografias e instrumentos científicos. Essa apresentação se foca na atualização e revisão do tópico instrumentos científicos. Próximo. Então, nós vamos trabalhar e explicar para vocês como foi feito todo o processo de atualização e revisão desse tópico instrumento científico. Para isso, há necessidade de nós demonstrarmos como estava o tópico antes e como ele ficou depois dessa atualização. Quando o Museu Virtual foi criado lá em 2014, esse tópico instrumentos científicos, ele tinha apenas um instrumento, era o espectrômetro, que era um aparelho utilizado pelos professores do IF lá na época da Fundação Nacional de Filosofia, em meados da década de 1960. Esse aparelho, pessoal, ele tem como objetivo documentar a atividade desenvolvida por esses professores no Departamento de Física Experimental. E ele contribuiu para um melhor conhecimento da prática da física e da própria ciência no Brasil naquela década. Próximo. E como ficou a situação atual? Como está o tópico instrumento científico? Nós conseguimos 9 instrumentos. Como nós conseguimos esses instrumentos? A partir de uma campanha. Nós fizemos uma campanha de doação de instrumentos científicos no IF. Essa campanha ela foi disseminada de várias formas. Nós fizemos divulgação por e-mail, pelas nossas redes sociais, divulgação pelos próprios departamentos, principalmente os departamentos de física prática, os laboratórios do Instituto, para captar esses instrumentos, saber se algum professor tinha algum instrumento antigo que tinha sido deixado abandonado ou estava sem função naquele momento, mas que tinha uma importância para a memória e a história do Instituto. Então, nós fizemos toda essa campanha e, como resultado dessa campanha, nós conseguimos 9 instrumentos científicos. E, a partir daí, nós fizemos 9 fichas catalográficas descrevendo cada um desses instrumentos. E, como exemplo, eu trouxe essa ilustração do microscópio, que era utilizado no Departamento de Física Experimental do Instituto. Próximo. Pessoal, faz-se importante ressaltar para vocês que, para incluir os objetos museológicos, foi necessário também desenvolver as fichas catalográficas, como eu disse anteriormente. E abaixo nós apresentamos um modelo dessa ficha catalográfica feita a partir do microscópio, desse objeto que nós conseguimos recuperar a partir da doação. Próximo. Não ficou muito claro para vocês, mas essa é a ficha catalográfica com vários tópicos, onde a gente detalha especificamente cada parte desse instrumento, qual é a função dele, tamanho, cor, estado, definição, para que ele era utilizado, fontes, todas as especificações do instrumento. Próximo. Portanto, depois da discussão dos passos construídos, o tópico instrumento científico foi reestruturado. Para exemplificar, a gente apresenta um antes e um depois. Ou seja, quando ele foi criado lá em 2014, o tópico instrumento científico tinha apenas um instrumento, como dito anteriormente, que foi o espectrômetro. Depois da campanha de doação que nós desenvolvemos, nós conseguimos alimentar, atualizar esse tópico, atualizá-lo com 9 instrumentos. Então, nós temos várias fotos desses instrumentos, de cada um desses instrumentos, em vários ângulos, e a ficha catalográfica com toda a descrição desse objeto. Próximo. Pessoal, para terminar a minha apresentação, eu gostaria de trazer alguns tópicos que foram fundamentais para a realização desse trabalho e que demonstram, que ratificam a importância de desenvolver esse trabalho de disseminação da informação através de uma ferramenta como o Museu Virtual, como nós vemos o nosso Museu Virtual como uma ferramenta de disseminação da informação.
Apresentou-se uma proposta de análise do Museu Virtual do IF e o processo de coleta e inserção de acervos no âmbito da instituição. A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que o tópico instrumento científico foi reorganizado, o serviço online está atualizado, com conteúdo revisado e dentro dos padrões de uma ferramenta de disseminação da informação, voltada para o campo da física e áreas afins. Dentro deste contexto, pessoal, pode-se afirmar que os objetivos foram alcançados, ou seja, identificou-se 9 instrumentos científicos e foram analisados de acordo com as suas características e descritos a partir das pesquisas que eles deram suporte. Foram desenvolvidas também 9 fichas catalográficas, cada ficha para um instrumento científico. E, posteriormente, essas fichas catalográficas, incorporadas ao Museu Virtual, lá no tópico Instrumentos Científicos. O tópico do serviço online já está atualizado e revisado, constando as modificações e de acordo com os padrões de uma ferramenta de disseminação da informação. E pode ser acessado através do link, e aí está disponível para vocês só digitarem lá no Google Biblioteca IF, ufrj.museu virtual br/museu virtual. Próximo. Portanto, é importante que vocês tenham em mente que é um enorme campo de trabalho para a disseminação da informação científica nas universidades públicas brasileiras. E esse trabalho ele é urgente, ele é necessário, pois as novas tecnologias da informação e comunicação redefiniram a forma de trabalho nas unidades de informação. Entretanto, nós tivemos alguns problemas ao longo do desenvolvimento desse projeto. Dentre eles, a dificuldade na localização e doação de alguns instrumentos científicos, e dificuldade também na elaboração das fichas catalográficas. Por isso, nós utilizamos alguns documentos que nos ajudaram a descrever a ficha, a elaborar a ficha. Porém, é importante ressaltar a todos vocês que todas as fases foram cumpridas. O Museu Virtual, ele tem atualmente o papel de ser um disseminador da informação, fazendo com que a biblioteca busque realizar um trabalho ligado aos interesses da comunidade científica, onde ela faz o quê? Ela participa, interroga e, principalmente, pessoal, ela descobre valores, além de poupar o tempo do usuário através da otimização do serviço. Por fim, eu acho muito importante ressaltar para vocês que há uma necessidade emergente, necessária, de pesquisas futuras. Há uma necessidade permanente de revisão e atualização, como, por exemplo, a inclusão de novos instrumentos científicos, né? Essa primeira campanha que nós fizemos, nós conseguimos a doação de 9, mas nós precisamos continuar fazendo outras campanhas para conseguirmos mais instrumentos científicos e irmos atualizando o tópico do instrumento científico do nosso museu virtual. Próximo. Então, isso, gostaria de agradecer a todos, e principalmente aos organizadores do Sintai. Não é a primeira vez que nós participamos, e sempre que possível estaremos presentes, porque vemos nesse evento uma forma de estarmos, né, divulgando os trabalhos, os produtos e serviços que a Biblioteca do IF desenvolve, e agora com essa nossa nova ferramenta, que é o Museu Virtual do IF. Obrigado a todos.